Bem-vindo a mais um webinar realizado por Automotive Business, com patrocínio da SSI Schaeffer e da Printerpress, que nos cede gentilmente esse espaço. E a nossa conversa hoje é com o Antônio Megali, que está aqui do meu lado, que está se despedindo da presidência da Anfavea, onde ele se tornou presidente em 2016. E o principal legado e o que tomou mais tempo do Antônio Megali nesse tempo todo foi a negociação, as duras negociações, Megali, do Rota 2030. Então eu vou começar logo perguntando para você, Megali, foi isso mesmo? É o que te tomou mais tempo? Você avalia que esse é o seu grande legado? Com certeza. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar participando aqui na Automotive Business desse evento importante e dizer que sim, o Rota 2030 foi o projeto que mais demandou tempo, mas também é um projeto muito importante, porque é um projeto estruturante para o setor automotivo. Então a gente realmente teve que gastar muito tempo, muitas reuniões, e uma coisa muito importante, que nós unimos todas as entidades, sindicatos, então nós tínhamos todos os stakeholders ligados a essa questão, para que a gente tivesse um programa que pudesse trazer mais previsibilidade, mais organização para o setor e uma visão de longo prazo, que é muito importante, principalmente para as empresas que investem no Brasil. É muito importante que elas tenham uma visibilidade, vamos dizer assim, uma visibilidade de longo prazo, como a gente falou, para que elas possam definir seus investimentos. Muito bem, olha, eu quero agradecer os cerca de 700 inscritos que estão vendo esse webinar e dizer para vocês que, caso queiram, podem enviar perguntas, eu leio aqui no tablet. Para isso, basta que você digite o jogo da velha, o hashtag antes da sua pergunta, que aí aparece para mim aqui e eu consigo encaminhar a pergunta. Nós não teremos como encaminhar todas as perguntas de todas as 700 pessoas que estão assistindo, mas com certeza nós vamos encaminhar o máximo possível. E vamos então, Megali, responder aquela pergunta que a gente fez durante quase 2 anos. Por que foi tão difícil aprovar o novo programa de desenvolvimento para a indústria automotiva, o Rota 2030? Por que demorou tanto? Por que foi tão difícil? Bom, primeiro, eu acho que um dos motivos da dificuldade foi a mudança de governo, né? É importante mencionar, minha gestão na Anfavea é de 3 anos, em 3 anos nós tivemos 3 presidentes da República, é uma coisa inédita. Então, toda vez que você muda o presidente, naturalmente você muda a equipe. E para você explicar o programa, começar de novo, isso leva um pouco de tempo. Nós vínhamos saindo do setor automotivo num programa chamado Inovar Auto, que ele trouxe uma inovação tecnológica muito grande, uma melhoria de eficiência energética muito grande, mas que ele acabou sendo questionado pela OMC e com isso o governo precisou fazer uma verificação maior de qual seria o programa posterior. Havia uma dúvida sobre tipos de apoio que o governo poderia dar, também a equipe econômica teve bastante trabalho na discussão de qual seria o apoio, mas o Rota 2030 ele saiu como a gente imaginava, que é trazendo maior previsibilidade para o setor, com visões muito claras da evolução que a indústria automobilística precisa fazer nos próximos anos, para a questão de emissão de CO2, de gás de efeito estufa, também para a questão de segurança veicular e também uma forma que a gente encontrou de apoio e financiamento de novos projetos tecnológicos que são muito importantes nesse momento que a indústria automobilística mundial ela enfrenta grandes desafios, grandes mudanças com a questão da digitalização, questão da eletrificação, conectividade, enfim. É uma grande revolução que está acontecendo no setor automotivo mundial e é importante que o Brasil encontre caminhos para que a gente possa também financiar esse desenvolvimento aqui no Brasil. Nós queremos ser gerador de novas tecnologias também. Olha, me diga, faz um pequeno resumo, Megali. Eu sei que você já falou muito sobre isso, mas faz mais uma vez para a gente, para que não reste dúvida. Faz um pequeno resumo, o que é o Rota 2030? Você sempre disse, ele é dividido em 3 partes. Isso. Vamos lá, explica cada uma delas o mais rapidamente que você puder. É um programa complexo, mas vamos tentar resumir aqui em poucas palavras. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte são regras claras para a comercialização de veículos no Brasil. Não importa se o veículo é produzido aqui ou importado, ele tem que cumprir certas regras. Regras de
eficiência energética, ou seja, de emissão de CO2. Ele tem alguns targets, vamos dizer, algumas metas para 2022. Todas as empresas têm que cumprir isso. Além disso, tem uma programação de itens de segurança que tem que entrar nos veículos de forma obrigatória até 2030. Então, há um escalonamento para que esses itens vão entrando gradualmente. E tem itens, só para vocês terem uma ideia, que ainda não estão regulamentados nem na Europa e nós já colocamos aqui no nosso roadmap, ou seja, nós estamos trabalhando para que a gente tenha os carros no mesmo nível de segurança dos maiores mercados do mundo. Essa é uma parte de obrigação, todas as empresas... Para todo mundo, não é isso? Todo mundo. Se a empresa quiser vender... Você não precisa se inscrever no Rota 2030. Todo mundo que vende carro aqui no Brasil precisa fazer isso. Mas precisa assumir o compromisso que fará isso. Porque se não assumir o compromisso, ela não será permitido que ela comercialize veículos no Brasil. Ou seja, é obrigatório. Obrigatório. Não precisa dizer tanto para a produção local quanto para veículos importados. A mesma regra para todo mundo. A segunda parte, a gente fala que é o miolo mesmo do Rota 2030, é apoio à pesquisa e desenvolvimento. Isso é, aquelas empresas que estão dispostas a fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, e isso é importante dizer que não é obrigatório, isso é voluntário, aquelas empresas que tomarem essa decisão e que fizerem investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, eles poderão ter um apoio do governo, né? Uma redução do imposto de renda a pagar, ou seja, se a empresa estiver fazendo lucro e tiver imposto de renda a pagar, ela terá uma redução que é na ordem de 12%. Então não é uma coisa muito grande, mas ela já ajuda, ela já dá um sinal, é um sinal do governo que ele apoia a pesquisa e desenvolvimento, que nós entendemos que é fundamental, porque o Brasil já tem estruturas bem montadas de pesquisa e desenvolvimento, é importante que essas estruturas sejam mantidas ou até ampliadas, né? Por quê? Porque esse desafio que a gente mencionou anteriormente, dessa mudança na indústria automobilística mundial, ela tem que ser enfrentada com inovação. E o Brasil tem que estar na linha de frente dessa busca de soluções, encontrar caminhos que sejam adequados à situação do Brasil. Então, essa é a segunda parte, apoio à pesquisa e desenvolvimento. E uma terceira parte é muito interessante, que é um financiamento para novos projetos. Como é feito isso? Hoje nós temos um regime que chamamos de ex-tarifário, ou seja, aqueles componentes que não são produzidos no Brasil, claramente não são produzidos no Brasil, eles têm um imposto de importação reduzido a 2%. O imposto de importação hoje de peça varia de 14% a 18%, dependendo do componente, mas se aquele componente não for produzido no Brasil, há esse regime de ex-tarifário, você cai o imposto de importação a 2%. Bom, o que foi feito no Rota? Esse imposto foi zerado, isso é, caiu de 2% para 0%, só que as empresas que importam essas peças, que pagam 2% e agora estão pagando 0%, elas precisam dedicar esse mesmo valor, ou seja, esses 2%, para projetos específicos que serão definidos por um grupo gestor que vai definir quais os projetos mais importantes para o Brasil, para a evolução, quais as rotas que a gente precisa avançar. Então, é uma forma de você gerar recursos, ou seja, em vez de ir para o Tesouro, esse recurso ele vai para projetos específicos para desenvolvimento do setor. Muito bem. Conseguiu resumir bem uma negociação que durou 2 anos, né, Megali? Para quase. Durou praticamente 2 anos, tivemos mais ou menos 120 reuniões em Brasília, envolvendo todos os stakeholders, como eu falei, as montadoras, setor de autopeça, fornecedores em geral, sindicatos, enfim, pusemos todo mundo junto. Foi, eu acho que um grande exercício, mas também foi uma grande vitória. E se é possível responder isso, o que você acha que o Rota 2030 traz de mais positivo? Nas diversas graduações que você poderia dar, as diversas políticas que ele introduz. Eu acho que a coisa mais importante que o Rota traz é uma organização para o setor. Ou seja, ele traz uma visão de longo prazo, as empresas sabem quais são as metas de eficiência energética que deverão cumprir em 2022, ela sabe quais são os equipamentos de segurança que deverão ser introduzidos nos próximos anos. Isso é muito bom para quem está desenhando um produto novo, para quem está projetando o futuro. E tem um outro fator que eu gostaria de salientar, que eu acho muito importante.
no Brasil, em geral, as políticas públicas não falam a mesma língua. E o Rota 2030, ele trouxe essa organização, fazendo que programas similares, como o RenovaBio, ou mesmo as novas fases do PROCONV, né, que foram aprovadas pelo CONAMA ano passado, elas estão alinhadas em termos cronológicos com o Rota 2030. Ou seja, a gente alinha as datas onde novas etapas vão entrar, com isso as empresas fazem o investimento de uma vez só, não precisam fazer escalonada a cada 2, 3 anos. Isso eu acho que mostra uma maturidade muito grande, e esse programa, o que a gente tem ouvido falar de alguns governos internacionais, é um dos programas mais modernos e mais interessantes que foram produzidos no mundo do ponto de vista de apoio à indústria automobilística. Muito bem. Por falar nisso, né, uma das principais inovações trazidas pelo Inovar Alto, se é possível chamar isso de inovação, foram as metas de eficiência energética, que não existia, era uma coisa que não existia no Brasil, e foi trazido pelo Inovar Alto. Isso provocou a adoção de tecnologias mais modernas, que tornou os carros, a frota brasileira nova, 0 km, mais eficiente, né? De que maneira, Megali, o Rota 2030 prossegue com essa jornada de redução e, aliás, de aumento de eficiência energética, vamos chamar assim? Esse é um dos pontos-chave, né, como a gente mencionou. O Inovar Alto, ele trouxe uma evolução tecnológica extraordinária para a indústria automobilística mundial, brasileira. Ela nos aproximou muito dos melhores mercados internacionais. Só para vocês terem uma ideia, essa redução que nós tivemos aí na ordem de 14%, em termos de eficiência energética, e eficiência energética, é bom lembrar que é economia de combustível, é isso que nós estamos falando. Ela trouxe essa melhoria durante o programa Inovar Alto, ela está trazendo para o país uma economia de consumo de combustível na ordem de 7 bilhões de reais por ano. Isso é definitivo. Isso na realidade, vai no bolso do consumidor, então é uma situação muito importante. O Rota 2030, entendendo que essa foi uma das virtudes do Inovar Alto, ela continua trazendo novas metas de eficiência energética para os próximos anos. Então, nós vamos ter uma meta para 2022, onde nós vamos ter que fazer mais uma melhoria importante, e depois teremos mais 2 etapas até 2032, onde nós vamos chegar em níveis muito, muito próximos dos países mais importantes que nós temos hoje no mundo na questão de emissão de CO2. Você já disse que para atingir a meta mínima de redução até 2022, já seria uma meta incentivada hoje, né? Para você ter uma ideia do nível que se está se pedindo. Exatamente. Eu não queria entrar muito em números, porque os números são meio complicados, né? Mas a gente mediu a eficiência energética durante esse programa. Como o Brasil tem 2 combustíveis que são muito usados, gasolina e etanol, a gente decidiu, naquele momento, do Inovar Alto, e medir em energia. Então, a medição é em energia, é megajoule por quilômetro. Não quero entrar muito no engenheirês, mas aí precisa. Okay. Então, quando nós começamos, só para vocês terem uma ideia, o Inovar Alto, a média nacional era de 2,12 megajoule por quilômetro que a gente tinha. Então, o Inovar Alto, ele trouxe uma meta de 1,82 megajoules por quilômetro, que já era bastante mínima, muito desafiadora, né? Nós superamos essa meta. E é uma meta-desafio que permitia ganhar um incentivo de 1 ponto ou 2 pontos de IPI. Ela trazia esse número para mais ou menos 1,63 megajoules por quilômetro, para ganhar 2 pontos de IPI. Hoje, nós colocamos para a meta básica para o Rota 2030 é 1,67, para não ganhar nada. Né? Quer dizer, o Rota 2030 ele está trazendo toda a frota brasileira para o nível das empresas que melhor desempenharam no Inovar Alto. Olha, eu vou iniciar com uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, e uma bastante importante, né? Como Rota, aqui pergunta Ana Souza, como o Rota 2030 afeta o setor de autopeças? E eu acrescento, a gente sabe que mais ou menos 70% do custo de fabricação de um carro hoje vem das autopeças. E uma das coisas que aconteceu no Inovar Alto é que muitas peças começaram, como você precisou fazer aumentos de tecnologia para atingir metas, você também começou a importar mais coisas, né? Exatamente. E aí nós ficamos com uma indústria de autopeças frágil. O que você avalia?
Não, o Brasil sempre teve uma indústria de autopeças muito robusta, né? O que aconteceu não foi o problema do inovar, não foi nada, foi um problema que nós tivemos de mercado. Em 2012, 2013, nós tínhamos um mercado de 3,7, 3,8 milhões de veículos sendo comercializados no Brasil. E havia uma perspectiva que a gente chegasse a um mercado de 4 a 4 milhões e meio. Então, toda a indústria se preparou para isso, inclusive a indústria de autopeças. O que aconteceu? Infelizmente, nós entramos numa fase bastante difícil de recessão, onde em 2016 o mercado caiu para 2 milhões de unidades. Então, praticamente a metade do que a gente tinha 3 anos antes. Ou seja, as indústrias sofreram demais, tanto as montadoras como as autopeças. Como as montadoras são multinacionais, elas tinham possibilidade de ter socorro de sua matriz. A indústria de autopeças ela é um pouco mais complexa, porque ela é dividida em sistemistas, que são normalmente internacionais, mas também uma gama de empresas nacionais que tiveram uma dificuldade financeira importante e tiveram que readequar a sua situação. Ora, nesse momento, era muito difícil que elas trabalhassem em novos equipamentos, na parte de desenvolvimento tecnológico, então elas sofreram muito. Por isso que no Rota 2030, nós criamos essa situação desse investimento da terceira parte, que eu mencionei, do ex-tarifário, que é reduzido de 2 a 0, e o destino desse recurso serão basicamente para o desenvolvimento de tecnologias e desenvolvimento de equipamentos e peças para a indústria de autopeças. Esse recurso vai basicamente para fortalecer a indústria de autopeças no Brasil, que nós entendemos que é fundamental. Nós não vamos ter nunca uma indústria automobilística forte se a gente também não tiver uma estrutura de fornecimento forte. Obviamente, a gente tem que complementar os produtos nacionais com importados, mas fazer um bom mix, e isso vai assegurar que a gente gradualmente tenha um nível de competitividade maior para o setor inteiro. Bom, você avalia que essa terceira parte do Rota 2030, que justamente tira o imposto da peça, reduz a 0, e desvia, vamos assim, né, ou direciona, melhor dizendo, esses recursos para... que existe lá uma lista no Inovarol de 2.000 peças que hoje são incentivadas pelo ex-tarifário, e mais outras 100 peças consideradas estratégicas, componentes, sistemas inteiros, como câmbio automático, por exemplo, sistemas de start-stop e outras coisas mais sofisticadas, né? Sistemas de gerenciamento, de direção autônoma e vários tipos de coisas desse nível. Você avalia que esse será suficiente, o desenho que foi feito para se utilizar esse dinheiro para desenvolver esse tipo de componente no Brasil é suficiente? Ele vai funcionar? Porque estava inclusive existia ainda, faltava regulamentar, né, como esse dinheiro vai ser utilizado, porque precisava de um comitê gestor desse fundo. Então, obviamente o dinheiro não será suficiente, né? Mas ele vai ajudar bastante. Esse comitê gestor, estava faltando essa regulamentação que saiu a semana passada, está sendo formado um comitê gestor com representantes do governo, de vários ministérios, da comunidade científica, que participou também muito no Rota 2030, da iniciativa privada, nós como Anfávia, Sindipes, todos estamos participando, e também dos trabalhadores. Então, esse comitê vai entender quais são os projetos ou quais são as linhas de investimento mais adequadas que poderão servir melhor o país, o setor e o país. Então, me parece que serão decisões tomadas com muitas entidades, todas que têm muito relacionamento com o setor. Então, isso parece que é um avanço importante, porque nós vamos ter a possibilidade de ter decisões estratégicas que poderão encaminhar o Brasil para linhas de desenvolvimento muito adequadas que talvez a gente hoje não tenha aqui no país. Perfeito. Olha, Megali, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer a você é o seguinte: o setor, desde a negociação do Rota 2030 e lá de trás, ainda no Inovarol, o setor ele vem sendo constantemente acusado em editoriais de jornais, né, de ser um credor do país, né, de incentivos fiscais bilionários, né, e que o setor não voltaria o suficiente ao receber esses incentivos, né, e que isso provoca rombos nas contas públicas, além do mais, né? Como você responde a esse tipo de crítica? Não, com muita tranquilidade a gente responde isso, porque a gente viu o que aconteceu no Inovar Alto. O Inovar Alto
Realmente o setor teve um apoio importante, teve um apoio em 5 anos de 7,5 bilhões. Mas para ter esse apoio, o setor investiu mais de 25 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Somente em pesquisa e desenvolvimento. Fora os outros bilhões que foram investidos em capacidade, ampliações e tudo mais. Poucos são os setores do Brasil que investem em pesquisa e desenvolvimento, tanto quanto o Brasil investiu no Inovar Alto. No caso do Rota 2030, só para ter uma ideia, para se obter... Então, o Inovar Alto, ele trouxe mais ou menos uma proporção de 1 bi, 1,5 bi por ano, em termos que o governo usou para apoio e pesquisa e desenvolvimento. No Rota 2030, o valor ainda é menor, ou seja, para as empresas conseguirem 1 bilhão, todas as empresas, 1 bilhão de apoio à pesquisa e desenvolvimento, elas vão ter que investir 10 bilhões por ano. Ou seja, se a gente pensar num universo de 5 anos, como foi o Inovar Alto, então, para se conseguir os mesmos 7,5 bilhões, a gente teria que investir pelo menos 50 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento é fundamental para a gente trazer inovação e colocar o Brasil numa rota própria, que a gente possa criar produtos que sejam desejados não só no Brasil, mas também que a gente consiga exportar. O Inovar Alto, ele propiciou um desenvolvimento tecnológico que fez com que o Brasil ganhasse muitos mercados, avançassem para mercados que têm um nível de concorrência muito grande, como é o caso do Chile, que é um país que tem mercado aberto para o mundo inteiro, e antes a gente exportava muito pouco para o Chile, e depois, com o nível tecnológico que os veículos brasileiros atingiram, tanto os automóveis como caminhões, nós conseguimos aumentar muito a exportação para aquele país, é somente um exemplo, mas estamos conseguindo também exportar para muitos outros países, não só na região da América Latina, vamos dizer, mas também em outras regiões do mundo. Bom, e aproveitando que você está falando em exportação, desde ontem, se eu não estou enganado... Hoje. Desde hoje, aliás, desculpe. Desde hoje, o comércio de veículos entre Brasil e México se tornou livre, né? De acordo com o último acordo que foi firmado em 2015, se eu não estou enganado. Sim. Muito bem. De que maneira isso afeta? É uma pergunta até aqui do Paulo Moreira, do Fernando Melo. De que maneira isso afeta nosso mercado aqui e essas trocas comerciais? Bom, a gente mencionou a parte de exportação. A parte de exportação é fundamental, né? No passado, o Brasil cometeu um erro de reduzir suas exportações, e quando a gente perde o mercado externo, é muito difícil de recuperar depois, o esforço é muito maior. Então, em tese, nós somos favoráveis à abertura comercial. O governo aqui instalado hoje tem dito isso muito, que vai para uma abertura comercial. Em tese, nós concordamos com essa abertura comercial. Entretanto, a gente vê que o Brasil ainda tem um gap de competitividade grande. Então, se a gente comparar com o México, por exemplo, o México é muito mais competitivo hoje do que a gente, então, entre 30% e 40% mais competitivo. Então, o governo também falou que, à medida que ele fosse promovendo a abertura gradual, medidas de melhoria de competitividade iriam sendo tomadas. É isso que a gente espera que aconteça nos próximos meses e anos, para tornar o mercado brasileiro mais competitivo. Por que eu digo isso? Porque se a gente não melhorar a competitividade, hoje, com esse gap que nós temos com o México, há uma preocupação que os investimentos futuros, eles tendam a ir para o México. Só para vocês terem uma ideia, o México tem hoje 42 acordos de livre comércio instalados. O Brasil tem 3 ou 4, né? Então, o México tem muito mais condição de exportar para o mundo inteiro do que nós nesse momento. Então, é importante que, como gradualmente essa abertura comercial for sendo feita, com esse mercado e alguns outros, o nível de competitividade do Brasil melhore. E quando eu falo nível de competitividade, estou falando muito horizontal, não é do setor automotivo. Nós temos que melhorar questões dos custos sociais, né, custos trabalhistas, a questão de infraestrutura, a questão logística, a questão tributária, simplificação tributária é muito importante. Hoje também nós temos uma das cargas tributárias para o setor que é das mais elevadas do mundo. A retenção de impostos, às vezes, feito pelos estados que demoram para voltar para as empresas. Enfim, tem uma gama de itens que precisariam ser enfrentados. Nós já apresentamos para o governo
uma lista de sugestões, sempre no caráter horizontal, não só para o setor automotivo, mas que sirvam para a indústria como um todo, que seria uma melhoria do ambiente de negócio, né? Estamos preparando, o governo nos pediu também que preparássemos uma lista mais ampliada, estamos trabalhando nisso, que eu acho que esse é um dos focos, né? A gente tem que estar aberto para o mundo, mas a gente tem que estar em condições de competir com o mundo, né? Nós não podemos ter assimetrias com outros países, né? Nós temos muitas assimetrias hoje. O custo da energia no Brasil é muito elevado, como eu falei, os custos trabalhistas aqui são muito mais elevados, a burocracia para se arrecadar impostos e o nível de imposto é muito elevado. Então, nós temos que enfrentar essas dificuldades para que o Brasil tenha um espaço importante no mundo, possa ser um grande produtor, um grande mercado interno, que isso com certeza nós voltaremos a ser, e um grande exportador. Muito bem. Essa exigência de 40% mínimo de conteúdo local, tanto de exportar daqui para lá, para o México, me parece que o Brasil não tem muito problema com isso. Agora, o México de exportar de lá para cá, com 40% de conteúdo local, é um problema para eles isso? Eu acredito que sim. A gente não pode falar por todas as empresas, né? Mesmo porque o acordo entrou em vigência hoje, né? Quer dizer, ele não é que entrou em vigência, o acordo já previa que a partir de 19 de março iríamos para o livre comércio, mas em termos de conteúdo regional, o conteúdo regional era de 35%, agora ele passou para 40%. E havia no 6º protocolo, que a gente chama, que foi estabelecido em 2016, uma lista de componentes que tinham um conteúdo regional mais baixo do que os 35%. Podiam variar de 10%, 15%, 20%, 25%. Essa lista acabou. Então, a partir de hoje, não só os automóveis, quanto as peças têm que ter um nível de conteúdo regional de 40%. Como a gente sabe que o México ele importa muitos componentes de outras regiões, pode ser que eles enfrentem alguma dificuldade de atingir esse nível. Os carros, em geral, produzidos no Brasil, eu não vejo grande dificuldade de atingir o nível de 40%. Normalmente, eles têm um nível de conteúdo local maior do que isso. Mas podemos olhar caso a caso, algumas peças poderemos ter algumas dificuldades, assim como o México, eu acho que eles terão mais dificuldade do que a gente. Bom, agora o Paulo Moreira pergunta para você, assim, de que maneira o Rota 2030 ajuda ou atrapalhou as fabricantes premium, né, como Mercedes, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, que vieram para cá porque de outra maneira não conseguiriam mais crescer por causa da sobretaxação trazida pelo Inovarauto, né? E fizeram fábricas, linhas de montagem aqui. De alguma maneira o Rota 2030 suavizou a situação para eles ou tornou mais difícil essa situação? Na realidade, o Inovarauto, vamos falar um pouco do Inovarauto. O Inovarauto tinha uma proteção para as empresas que produziam no Brasil. E isso fez com que várias empresas, sendo elas as premium, viessem para o país. O Rota 2000, essa questão da diferenciação do veículo nacional e importado foi uma das questões que foi questionadas na OMC. Portanto, houve o cuidado no Rota 2030 de não ter essa diferenciação. Como você não faz a diferenciação, você naturalmente elimina essa barreira de proteção. Ou seja, é importante que as empresas ganhem competitividade para produzir no Brasil, senão elas vão ter dificuldade. Como elas não têm essa proteção, e à medida que você vai estabelecendo comércio, áreas de livre comércio com outras regiões, a situação das empresas premium, elas estão trabalhando no sentido de conseguir reduzir seus custos, porque o problema delas é que às vezes elas não têm escala suficiente para poder nacionalizar um número muito grande de componentes. Então esse é o grande desafio que elas estão enfrentando. O Rota 2030, eu diria assim, não que atrapalhou, mas ele também não ajudou nesse sentido. Perfeito. E olha aqui, o Renan Carvalho pergunta a você, como o Rota 2030 contribui ou não para o avanço dos carros elétricos no Brasil, que é uma tendência mundial, que nós aqui ainda não fomos muito nela, nós estamos ainda engatinhando mais até do que outras partes do mundo. Qual a sua avaliação? Eu acho que gradualmente com certeza, nós vamos ter uma presença maior dos carros elétricos e híbridos no Brasil. O Rota 2030, ele traz, nesse primeiro momento, para essa primeira etapa, que as metas de eficiência energética são estabelecidas para 2022, ela traz um nível que poderemos conviver com as tecnologias aqui existentes,
mas é importante que ela também trouxe um mecanismo de valorização dos veículos híbridos elétricos, ou seja, a empresa que utilizar, que importar ou eventualmente fabricar no Brasil esse tipo de produto, ela tem uma valorização no Rota 2030 para atingir essas metas de eficiência. Mas nas duas etapas seguintes que nós estamos prevendo, de 2027 a 2032, com certeza as empresas terão que introduzir na sua gama de produtos veículos com essas tecnologias, porque elas só conseguirão atingir essas metas no futuro com pelo menos um equilíbrio entre veículos convencionais e veículos com tecnologia híbrida ou a célula de combustível ou elétrica. Bom, e pensando já no futuro próximo, né, quando é que você avalia que as coisas incentivadas, vamos dizer assim, ou direcionadas pelo Rota 2030, Megali, começam de fato a acontecer, a aparecer na rua? Essa é uma boa pergunta. Depende de empresa, cada empresa. Cada empresa tem seu nível tecnológico hoje. Elas sabem. Pelo que te contaram, vamos dizer assim. Não, eu acho que nós vamos ver, vai demorar algum tempo, né? Os investimentos das empresas são feitos de uma forma gradual. Agora que todo mundo sabe qual é a regra do jogo para os próximos anos, cada empresa está tomando as suas decisões. É importante lembrar que alguns equipamentos foram valorizados, tipo start-stop, tipo grade variável, tipo medidor de pressão de pneu, enfim, tem alguns equipamentos que trazem algum benefício para esses veículos. E esse tipo de tecnologia começa a ser mais comum no dia a dia. Então, eu acho que nos próximos anos, talvez daqui a uns 2 anos, a gente já começa a ver um número muito maior de veículos equipados com start-stop ou com esse tipo de equipamento que traz um benefício na economia de combustível. Olha, o programa anterior, o Inovar Alto, ele entrou em vigor em 2013, terminou em 2017, ainda com uma série de coisas para serem regulamentadas que jamais foram, né? Exato. Qual é o risco, Megali, disso acontecer com o Rota 2030? O que falta ainda e qual é o risco? Bom, com a experiência do Inovar Alto, nós tentamos usar essa experiência para que ela não se repetisse no Rota 2030. Você falou bem, muitos itens e o decreto de implementação do Inovar Alto, ele acabou não sendo totalmente regulamentado. Isso traz uma grande insegurança para as empresas, né? Nós tomamos o cuidado de, no Rota 2030, ter o maior número de decretos e portarias que definissem o programa já no seu início. Alguns faltaram, né? Não foi todo. Como eu mencionei, esse do comitê gestor, que vai direcionar os recursos advindos da redução do ex-tarifário de 2 para 0, isso foi publicado somente semana passada, né? Uhum. Então, era das portarias que faltavam. Ainda existem algumas outras de menor impacto que ainda carecem de um maior detalhamento. Mas aqui nós temos um tempo ainda. Nós temos, como as metas são para 2022, nós entendemos que ao longo desse ano, se a gente deixar a situação bem resolvida, bem clara, nós vamos evitar a situação que foi bastante complexa no caso do Inovar Alto. Olha, e nesse sentido, tem uma pergunta interessante aqui do Diogo Freitas. Ele fala assim, você sente que a maior parte das empresas estão sim inclinadas a desenvolver P&D no setor automotivo aqui no Brasil? E por que elas fariam isso se as matrizes fazem isso já lá fora? Essa é uma excelente pergunta. Eu diria o seguinte, nós como indústria automobilística nacional, nós queremos fazer parte do desenvolvimento. Nós temos bons engenheiros, nós temos algumas empresas que já têm centro de pesquisa e a decisão de fazer o P&D aqui ou fora do Brasil depende basicamente de custo. Lógico, de capacitação, mas também depende de custo. Quando você traz um programa que traz algum apoio a esse tipo de investimento no Brasil, eu acho que nós ganhamos espaço frente às nossas matrizes para fazer esse desenvolvimento aqui no país. Eu queria lembrar que tem algumas peculiaridades aqui no Brasil que os outros países não sabem fazer. A questão do biocombustível, por exemplo, isso é um patrimônio brasileiro. A utilização do etanol, do veículo flex, isso foi desenvolvido aqui por engenheiros brasileiros. E esse tipo de patrimônio nós não podemos perder. Hoje nós temos boa parte do agronegócio que depende da parte de da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, que produz o etanol, a níveis extremamente competitivos,
traz uma vantagem ambiental importante, porque no caso de emissão de CO2, praticamente todo o CO2 emitido pelo cano de escapamento, ele é absorvido pela plantação de cana quando ela cresce. Ou seja, utilizando o etanol, somos praticamente neutros em termos de emissão de CO2. Obviamente, o país ainda não é, porque ele utiliza na sua matriz 70% de gasolina e 30% de etanol. Mas também dentro do Rota 2030, a utilização do biocombustível foi contemplada. Os veículos que são flex, eles têm um bônus de 3 pontos. Na realidade, ele tem um bônus de 0,4 megajoules por quilômetro. Mas é que tem também o IPI, né? O IPI é outra coisa. O IPI também foi contemplado o seguinte: na alíquota de IPI, o mesmo produto, que ele é somente a gasolina ou, no caso, o veículo híbrido, no caso, se ele for um veículo híbrido flex, ele tem 3 pontos diferenciais de IPI. É mais um apoio. E tem um terceiro apoio também, que é o seguinte: o uso do motor convencional, se você tiver uma maior eficiência quando você usa etanol, comparado a quando você usa gasolina, ele também pode ter um bônus também desse ponto de vista energético. Então, a questão do biocombustível também foi pensada. E esse tipo de desenvolvimento, nós aqui no Brasil é que temos essa tecnologia. Então, as empresas que estão aqui instaladas e já têm centros de engenharia, elas naturalmente têm essa vantagem e não vão deixar para fazer isso fora, porque o etanol é uma realidade importante no Brasil, mas não é a mesma coisa em todos os países do mundo. E tem outras peculiaridades, como o desenvolvimento de carros mais ligados às questões das estradas brasileiras. Isso a gente já tem bastante coisa. E hoje, as empresas que têm pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, elas inclusive prestam serviço para suas matrizes, devido ao nível de capacitação que nós conseguimos hoje com a nossa engenharia nacional. Bem, você poderia, o William Domiciano aqui pede para você, poderia citar alguns dos equipamentos de segurança que se tornarão obrigatórios a partir de 2022? Bom, nós tem uma lista longa, grande, eu não sei se eu vou conseguir lembrar tudo, mas eu vou falar alguns. Por exemplo, nós temos, começando com o ESC, o controle de estabilidade, que vai ser obrigatório para todo mundo a partir de 2020. Depois nós temos o controle de saída de faixa, ou seja, quando você está dirigindo o veículo e você sai da faixa, num primeiro momento ele te avisa, num segundo momento, lá mais à frente, ele corrige essa trajetória. Nós temos os equipamentos de frenagem de emergência, também vão entrar. Nós temos também requisitos de crash test lateral e de intrusão em poste, né? Hoje nós temos o lateral, mas a intrusão em poste não é uma obrigatoriedade para os veículos que são comercializados aqui no Brasil. Será? Nós temos também a questão do choque de pedestre, ou seja, há um teste que você simula um atropelamento e o carro não pode ter muitas protuberâncias, ele tem que ter um certo comportamento para minimizar os danos, o impacto ao pedestre. Então são alguns desses, né? E equipamento de frenagem de emergência, tem uma longa lista, eu não vou... são alguns exemplos. Você avalia que uma boa parte, uma pequena parte desse poderá ser fornecida aqui no Brasil mesmo? Com certeza, com certeza. Eu acho que hoje nós temos tecnologia suficiente para desenvolver boa parte desses equipamentos aqui no Brasil. Naturalmente são tecnologias, algumas, como eu mencionei, esses equipamentos de frenagem de emergência, por exemplo, você tem, quando você identifica um obstáculo móvel ou um obstáculo fixo, e tem tecnologias diferentes. Algumas delas ainda não foram especificadas ou não foram ainda regulamentadas na Europa, por exemplo, e nós já estamos colocando aqui no Brasil mais à frente para que a gente faça uma regulamentação em conjunto, mais ou menos de forma simultânea, para que a gente atinja, como eu mencionei, os níveis melhores de segurança para todos os veículos produzidos no Brasil. Esse grupo gestor que vai gerir esse fundo criado para o desenvolvimento de autopeças nacionais, né, ele já foi definido quem serão esses membros? Você sabe quando ele entra em operação? Primeira reunião sexta-feira. Sexta-feira já. E quem são esses membros? Tem alguns ministérios, tem o Ministério da Economia, o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Anfávia,
né, vai estar lá, mas tem o Sindipeças também, tem representantes dos trabalhadores, de universidades, centros de pesquisa, tem uma longa lista de participantes, mas basicamente são representantes do governo, representantes da comunidade científica, representantes do setor privado, de produção de automóveis e autopeças, e dos trabalhadores. São esses 4 polos. Muito bom. E membros do governo, recentemente, Megali, assim, antes até de conversar com vocês alguma coisa, já falaram assim, olha, nós vamos rever o Rota 2030. Poxa, entrou em vigor agora, já tem gente dizendo que vai rever. Qual foi? Existiu um desentendimento, uma perda de articulação? Qual é o tamanho do risco dessa revisão? Eu diria pequeno, na minha opinião. Eu diria que isso foi muito comentado para quem não conhecia o Rota 2030. Houve uma grande confusão no final da aprovação do Rota 2030, que se imaginava um nível de bonificação extraordinária que estava acontecendo, e houve uma grande confusão, que o Rota 2030 ele tem um foco direto em pesquisa e desenvolvimento, mas na medida provisória que foi aprovada, vieram algumas emendas que trouxeram a extensão dos regimes especiais que o governo tem em certas regiões, para produzir veículos em outras regiões. Então se fez uma grande mistura, achando que era um benefício direto colocado para o setor automobilístico inteiro, e isso causou alguma reação de quem não conhecia. À medida que isso foi sendo esclarecido, que o Rota 2030 foi sendo esclarecido, recentemente ainda esses programas regionais também foram discutidos dentro do governo. A semana passada mesmo nós vimos a manifestação de um membro importante do Ministério da Economia dizendo que os benefícios serão mantidos e tudo vai. Então eu entendo que é o seguinte, houve no começo do Rota, houve uma grande dificuldade de entendimento. As pessoas estão envenenadas contra a indústria automotiva? Eu diria isso, eu diria que a gente está passando por um momento bastante desafiador para a indústria automobilística, quando muitas questões são colocadas como questões ambientais, de congestionamento, de tudo mais. Então, há uma certa discussão sobre a questão da mobilidade. Claramente, hoje a gente vê que o que as pessoas estão buscando é muito mais a mobilidade. Está certo que a indústria automobilística é quem basicamente oferece a mobilidade, mas há uma discussão na sociedade, e isso nós precisamos entender. Então, eu entendo que houve muito mais uma falta de conhecimento do Rota 2030, e por isso foi falado, o setor automobilístico está recebendo algumas coisas, alguns apoios que talvez não devessem receber. Quando você entra no programa e vê a característica dele de regulamentação, de organização do setor, o pequeno apoio à pesquisa e desenvolvimento que ele tem e a geração de recursos para financiar o desenvolvimento de autopeças, a gente vê que o programa é um programa bastante razoável e essas críticas diminuem ou, se não, desaparecem na sua totalidade. Eu vou fazer uma pergunta que foi respondida algumas horas atrás pelo governador de São Paulo, João Dória, e pelo secretário de Fazenda, Henrique Meirelles, com relação aos créditos de ICMS devidos pelo Estado nas exportações das montadoras, que chegam entre 6 e 7 bilhões pelos cálculos de vocês. Bem, são duas respostas. O governador disse que não vai mais ficar devendo, que os créditos serão acertados e que não vai ficar mais devendo. Queria saber, primeiro, se essa é uma informação que você tem também. E segundo, o Henrique Meirelles, secretário da Fazenda, disse que, além do problema orçamentário de pagar isso para as montadoras, também existe um problema burocrático que as montadoras não sabem direito fazer as contas. Porque se perdeu muito no passado, se acumulou os créditos. Um comentário seu a respeito disso. Primeiro, eu preciso salientar o caráter positivo do programa que foi lançado pelo governo do Estado de São Paulo, oferecendo benefícios de redução de ICMS para as empresas. Incentivo alto, né? Isso é um incentivo alto. Uma outra coisa. Então é só um registro que a gente vê isso de uma forma positiva. O segundo é resolver um problema que é um problema de competitividade, porque esses recursos realmente foram retidos. Nós estamos discutindo há bastante tempo com o governo e nós oferecemos 3 caminhos, né? O primeiro caminho é um regime especial que a gente minimiza a geração de créditos ICMS.
acho que a geração e o acúmulo de crédito não é bom para o governo e muito menos para as montadoras, que são os donos do recurso, mas que têm dificuldade de recuperar esse recurso, o que uma hora ou outra vai cair, vai acabar no balanço das empresas como prejuízo. Então, essa é uma das medidas. A segunda medida é como que a gente pode recuperar mais rápido esses créditos que estão retidos. Eu não diria que o secretário Henrique Meirelles está correto, mas não diria que ele está errado também. Na realidade, não é que a gente não sabe fazer, é que é um processo extremamente burocrático, extremamente difícil de ser feito, para você fazer toda a validação de todos os créditos, porque o crédito ele acontece quando você compra uma peça. O Estado de São Paulo ele tem uma alíquota de ICMS maior do que da venda de carro, por exemplo, 18%. A alíquota básica, né, pode em alguns casos diminuir um pouco, mas é 18%, a gente compra 18% e vende o produto para os outros estados a 12% do ICMS e a gente exporta a 0%. Então, isso vai gerar esse crédito. Para você documentar, é bastante trabalhoso, que tem que ser peça a peça, você tem que fazer relatórios, mandar para as delegacias, tem que ser auditadas. Depois que elas são auditadas e verificadas, a gente tem que constituir garantias para o Estado para conseguir recuperar. Então, é um processo burocrático e eu não posso fazer isso de um mês. Por exemplo, eu só posso fazer do mês N mais 1 depois que eu resolvi o problema do mês N. Então, eu vou enfileirando os processos. E ele é um processo burocrático, às vezes demora 2, 3 meses na delegacia para validar os nossos créditos, e com isso nós temos problema. Obviamente, eu não estou isentando as empresas, porque as empresas precisam melhorar seus processos. Nós temos conversado muito com o governo como a gente pode melhorar os processos, então acho que nós temos que, parte a parte, fazermos nossa lição de casa. As empresas melhorando seus processos e o governo sendo mais ágil na análise e devolução do ICMS retido. E temos ainda um terceiro programa que nós oferecemos para o governo, que eu tenho muita esperança. Esse é um outro ponto que eu gostaria que ficasse registrado na minha gestão. Isso, é o Proferramentaria, que a gente chama. Nós temos uma questão, a indústria de ferramentaria do Brasil já foi muito grande, né, que faz as ferramentas para peças injetadas, estampadas, tudo mais, já foi muito grande, ela veio se retraindo nos últimos anos, e hoje a maioria das empresas adquirem essas ferramentas em outros mercados, principalmente na Ásia, na China, e nós fizemos o seguinte programa em conjunto com as prefeituras do ABC, em conjunto com a Bifer e outras entidades, no seguinte sentido, que as empresas possam comprar ferramentas pagando com o ICMS, ou seja, eu encomendo uma ferramenta produzida aqui no Estado de São Paulo, recebo o crédito de ICMS meu que está retido lá e eu transfiro isso para a empresa e ela possa comercializar esses créditos de forma que a gente pague as ferramentas com os recursos que estão retidos. Esse é um jogo de ganha-ganha, porque a gente melhora, em vez de importar, em vez de estar dando emprego para um chinês, eu estou dando emprego para um brasileiro, eu recupero a indústria de ferramentaria no Brasil, que já foi muito importante, como eu mencionei, e buscando os recursos do Estado, que uma hora ele vai devolver de qualquer forma, e quando eu invisto isso no Estado, eu gero mais tributos que voltarão para os cofres públicos. Então, é um jogo de ganha-ganha que me parece que nós estamos muito próximos da regulamentação final, e eu acho que será um terceiro complemento para essa questão dos créditos retidos. Dessa forma, com essas três vertentes, acho que em breve a gente tem boas esperanças de equacionar esse problema que é tão caro para as nossas empresas. É uma última pergunta, Megali. Eu sei que você é uma pessoa que vive correndo, espero que você corra menos a partir de fim de abril, quando você entrega o seu cargo ao Luiz Carlos. Ao Luiz Carlos, né? Exatamente. E eu queria saber uma pergunta dividida em duas. Qual foi, na sua versão, o principal desafio do setor até aqui e quais serão os principais desafios da Anfávia daqui por diante? Bom, o principal desafio que nós tivemos, e a gente vê a questão da instabilidade do país,
um país que tem uma capacidade instalada para a indústria automobilística de 4 milhões e meio a 5 milhões, a gente enfrentar uma situação muito difícil de 2 milhões, o mercado de 2 milhões foi muito difícil. Nesse meio tempo, enquanto a gente enfrentava um mercado difícil, a gente trabalhava na construção de um regime automotivo moderno, ágil, para trazer competitividade. Então, esse foi um grande desafio que nós tivemos. Para o futuro, nós temos que enfrentar a nova sociedade e a nova indústria automobilística que se apresenta. Acho que esse futuro não está escrito. A gente recentemente teve na Convenção Nacional da OICA, né, que é a organização que agrega todas as Anfávia do mundo, onde a gente viu que o futuro realmente não está escrito. Então, temos desafios diferentes nos países, cada país tem sua realidade, precisa enfrentar esse novo approach da indústria automobilística de uma forma adequada às suas realidades. A gente vê que a questão da mobilidade, ela vem muito mais forte, quer dizer, provavelmente as indústrias vão pensar em oferecer mais a mobilidade e menos a propriedade do veículo. Nós temos que enfrentar a questão digitalização, como eu mencionei, eletrificação, e eu acho que um dos grandes desafios que o Brasil tem no futuro, que eu acho que a gente devia prestar muita atenção, é a questão da conectividade. Nós precisamos dar um salto do ponto de vista de conectividade no Brasil, se a gente quiser transformar esse país num país realmente mais moderno. A conectividade, ela traz vantagens inúmeras, desde a formação de pessoas em regiões distantes, até a comunicação entre os veículos, a utilização no campo, que já hoje a agricultura de precisão é muito importante, mas sem conectividade nós temos dificuldade. Então, enfrentar esses desafios, essa nova indústria automobilística mundial, esse é o desafio que a Anfávia e suas montadoras vão passar nos próximos anos. Megali, como vocês podem ter visto, passou muito rápido, o assunto é extenso e muito amplo, e olha, não deu para esgotar tudo aqui, mas eu quero dizer a vocês que nós vamos ter um super evento no dia 27 de maio, o ABX, em que nós vamos discutir essas e muitas outras questões do setor automotivo, com mais de 2.000 participantes e algo em torno de 200 painelistas e debatedores. Eu agradeço, no qual, inclusive, você está convidado para estar lá conosco, viu, Megali? Obrigado, estarei, com certeza. Tá? Eu agradeço muito a sua presença aqui e agradeço muito a cada um de vocês que nos assistiu aí. Mais de 500 pessoas assistiram esse nosso webinar. Muito obrigado, Megali, por seus esclarecimentos, pelo seu tempo. Eu que agradeço, para mim foi um grande prazer estar participando aqui no Automotive Business desse webinar e estamos sempre à disposição para conversas desse nível, porque eu acho que isso é importante para formar a opinião das pessoas, para a gente poder esclarecer e para a gente poder aprender também com esse novo mundo que está chegando. Eu acho que a indústria brasileira tem um grande desafio, mas também é um grande orgulho nacional. A gente tem uma grande engenharia, poucos países têm uma capacidade de produção como nós temos, e o Brasil está destinado a ser um dos 5 maiores mercados do mundo e tenho certeza que será nos próximos anos. Muito obrigado. Obrigado. E espero que você consiga descansar mais agora. Obrigado.